Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão, alô, minha irmã, aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa sexta-feira, dia 14 de março de 2014. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Como falar do amor de Deus aos que nos cercam? Perguntam dos nossos queridos ouvintes. Confesso que é bem mais fácil pregar o evangelho a quem não conheço. Quando se trata dos meus amigos e familiares, eu percebo que tem uma grande preocupação com a área sentimental e financeira e acabo deixando a vida espiritual passar. Isso é normal? Pergunta o nosso ouvinte. A correria do dia a dia é capaz de nos fazer descuidar de falar do amor de Deus a quem nos cerca? Como evangelizar sem ser chato e indesejado? A maneira de pregar aos familiares e amigos tem que ser diferente? Porque tem gente que consegue evangelizar pessoas que não conhecem, mas não ganham nenhum familiar para Jesus. Onde está o erro? Como tornar o evangelho irresistível para aqueles a quem amamos? E a nossa pesquisa 93 de hoje, que encerra o texto para o encaminhado pelo nosso ouvinte, é: você tem mais facilidade para evangelizar familiares ou desconhecidos? Quero a sua opinião hoje no debate. Este é o Debate 93 com J.R. Vargas na 93 FM. Reverendo Jorge Cruz, da Igreja Metodista de Campo Grande, bom dia, seja bem-vindo, meu irmão. O senhor destacou a frase inicial, como falar do amor de Deus aos que nos cercam. Quero a sua opinião sobre esse assunto, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, J.R., bom dia, amados ouvintes, companheiros da mesa. É que eu marquei essa frase, como falar do amor de Deus aos que nos cercam, porque ela envolve muita coisa, né? Quer dizer, cada caso é um caso. Para muitos pode parecer fácil falar aos parentes, para outros mais difícil. Isso vai depender muito do perfil religioso da família, porque a gente entende que uma pessoa que vive numa família que não é crente é porque ela é uma pessoa nova convertida. E eu tive essa experiência. Então eu era de uma família que professava uma religião. Quando eu me converti, né, uma prima me procurou, os da casa, minha mãe, minhas irmãs, irmãos também não, mas a minha prima me procurou e ela me agrediu com o dedo em riste. Ela perguntou como é que eu tinha coragem de abandonar a religião da família. Quer dizer, então o perfil religioso da família, ele vai determinar isso, vai ser fácil ou difícil evangelizar a própria família. Concorda com isso, pastor Vander Gomes, da Primeira Igreja Batista do Recreio? Bom dia, bem-vindo, meu irmão. Bom dia, JR, bom dia aos nossos ouvintes, aos debatedores. Eu concordo que o perfil da família vai ser determinante para facilitar ou não o processo de evangelização. Agora, eu também passei por essa experiência, vindo de uma família que não era evangélica, mas graças a Deus, com muita paciência e determinação, a gente conseguiu levar o evangelho para os pais e para outros familiares. Com a gente no programa de hoje também o pastor Manuel de Matos, da Igreja Brasil para Cristo em Jardim Limpo, Duque de Caxias. Seja muito bem-vindo, bom dia. Que pensa o senhor? Concorda com os companheiros que te antecederam, pastor? Bom dia, JR, bom dia aos ouvintes, aos debatedores. Eu concordo plenamente e diria mais. Acredito que todos nós, a grande maioria, na verdade, das pessoas que se converteram, não nasceram em berço evangélico, tem essa dificuldade, né? Por conta de ter uma cultura religiosa inserida na sua família. A bem da verdade é que todos nós, ou a grande maioria, torna a repetir, já passou por isso. Eu já passei por isso também, do meu pai não aceitar o evangelho e morreu nos meus braços, aceitando a Jesus como Salvador. Mas como?
O problema que eu vejo no estudo é que, às vezes, quando aceitamos a Jesus de imediato, nós nos tornamos um pouco até inconveniente. Algumas pessoas se tornam querendo, na sua boa intenção, falar daquilo que encontrou, do amor e tal. Mas eu penso que falar do evangelho para familiares, pessoas do nosso vínculo, até mesmo amigos, é mais fácil falar testemunhando, sem palavras, do que necessariamente pregando. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso no decorrer do debate, mas a princípio eu diria que é muito mais fácil pregar sem palavras do que necessariamente falando, porque normalmente eles não irão te ouvir, mas irão te observar. Isso é fato. Vê se eu tô entendendo, pastor, é que é impossível pregar com palavras sem que eu pregue também sem usar as palavras. Exatamente. Então, até para aqueles que usam as palavras, é fundamental que eles também usem as atitudes. Com certeza, porque as pessoas estão nos observando o tempo todo e em especial nossa família. Edeni, cantora e compositora, bom dia, bem-vinda, menina da mesa de hoje, concorda ou discorda? Bom dia, JR, bom dia à mesa debatedora e, como eu sempre digo, a nossa audiência mais do que qualificada, a audiência 93 FM. Eu concordo, é claro, e pegando o gancho aqui da palavra do pastor Manuel de Matos, a questão de evangelizar os nossos parentes muito mais com o testemunho do que com a fala em si, o que na minha opinião se torna um pouco mais difícil, eu não digo difícil, mas é um pouco mais lento, porque ao te observar e não te ouvir, mas ou te ouvir, te observar, leva-se um tempo. Então você precisa e quase que uma perfeição, porque você precisa andar ali na linha reta o tempo todo, alguém está te observando e automaticamente é algo mais difícil para quem é o modelo, para quem é o exemplo, mas não é algo impossível, porque o evangelho transforma e se transforma, você não tem nem que estar preocupado com isso. Agora, eu acredito que é uma evangelização mais lenta, sem dúvida nenhuma, mais lenta. Então o processo natural das mudanças vai apontar que houve de fato mudanças. Sim. É isso? Há situações também que às vezes até o testemunho ele é mal interpretado. Eu, quando me converti, eu deixei uma banda de rock, né? Eu era O senhor tocava rock? Nossa, olhando guitarra. Eu fui campeão de rock. Mas qual instrumento? Meu Deus. Não, eu era do grupo de vocal do grupo. Era o Crooner? Não, Crooner, quem? Não, já então antigamente eu fui ao Crooner. Não, era Beck. Beck. E era num grupo de rock. No grupo de rock. O senhor usava preto? O The Diamonds of Rock de Quintino, naquela época não. Como é que era o nome do grupo? The Diamonds of Rock de Quintino. De Quintino. Gente, eu tô surpresa. Porque teve um conjunto americano chamado The Diamonds, que fez um grande sucesso na época. Aí a gente embarcou no nome do grupo, né? Of the Rock. De Quintino. Fomos campeões do primeiro festival do rock aqui no Rio de Janeiro. Né? Então tem história, né? Tá aí. Quintino não tem tradução no inglês. Quintino. Aí então, o que aconteceu foi que eu mudei. Eu só vivia escutando música dentro de casa, dançando, cantando junto. De repente aquilo tudo acabou. Minha mãe ficou preocupada. E eu chego assim, meu filho, você está triste, né? Deixa a igreja, né? Se você não está gostando, deixa a igreja. Não, eu não estou triste, não, eu estou muito feliz. Eu vivia sempre lendo a Bíblia e ela ficava extremamente preocupada com aquela mudança que ela não entendeu. Né? E então, uma vez eu ouvi ela comentando com uma vizinha que eu tinha ido para a igreja, assim, o Jorginho agora é crente, sabe como é que é a igreja evangélica, né? Bota medo, diz que vai para o inferno. Quer dizer, então ficou difícil para mim evangelizar a minha casa, porque a leitura deles é que eu estava na igreja por medo do inferno. Daí eu tinha largado tudo aquilo que eu gostava exatamente por esse medo. Então, graças a Deus, como declarou o pastor Wander, a gente conseguiu ganhar também a nossa família com o tempo. Hoje a maioria da minha família está convertida, graças a Deus. Esse é um processo, então, que não pode ser um processo apressado. Não é lento. Aquele negócio, olha, tia, se você morrer agora, pra onde você vai? Você vai pro inferno, tia. Então, confessa a Jesus, esse tipo de... E é o desejo que a gente tem. Não é? Ansiedade. Como é que lida com isso? Terrorismo, né? Na verdade, eu tenho uma experiência particular, mas serve contar. O meu pai, como eu falei, ele aceitou Jesus nos meus braços praticamente, um homem que era... Eu falo aqui sem ser algum satanista mesmo. Meu pai não gostava de crente nem sonhando. E eu tenho um irmão agora que mora na Bahia, possivelmente pode estar me ouvindo. Eu orei por ele durante anos e a oração é um fator muito importante nisso. Ele era o tipo do cara que se eu falasse Jesus, ele já dizia assim, meu Deus é igual ao teu. Ele não aceitava nem falar.
Pra você ter ideia, os filhos dele, ele fez o trabalho todinho que a religião pedia, ele era muito concentrado nessa religião na Bahia. Há mais ou menos um mês atrás, eu recebi a notícia de que ele entrou numa igreja batista em Salvador, onde ele mora, entregou a vida para Jesus. Ele, a família toda, a esposa, filhos, arrancou aquilo tudo da casa e está servindo a Cristo. E eu, interessante, que eu não estava lá pregando o tempo todo para ele, mas sempre que eu tinha oportunidade, eu dizia para ele: Jesus te ama, Jesus pode mudar a sua vida. O grande problema, um outro problema importante nessa questão, é que às vezes as pessoas aceitam a Jesus e realmente elas demonstram que ao invés de melhorar, pioraram. Se tornam inconvenientes, se tornam chatas mesmo. Aquelas pessoas que vão para determinada igreja onde não pode mais nada, e aí o que está de fora diz: eu vou para a igreja nada, não posso mais fazer o cabelo, não posso mais passar batom. Então a pessoa tem a igreja como um monstro. E na verdade não é isso que nós encontramos na Bíblia. Há toda uma coerência em torno disso. Agora, para terminar essa segunda parte, nós olhamos para o próprio Jesus e vemos que ele teve dificuldade para pregar. Ele chegou em Nazaré, e o que as pessoas diziam? Ué, não é esse aí o filho do carpinteiro? Quando ele chegou e encontrou Natanael, Filipe, o que foi dito? Não é esse Jesus de Nazaré? Pode vir alguma coisa boa lá de Nazaré? E aí Jesus começa a pregar. E o interessante é que Jesus é o exemplo em tudo para nós. Jesus, ele muito mais testemunhava do que pregava. As pessoas procuravam Jesus sem ao menos ele ter pregado um dia. As pessoas ouviam dizer que ele tinha feito um milagre. Então o que nós precisamos entender, gente, é o seguinte: é um processo muito lento. Não adianta se afobar, querer chegar amanhã em casa e converter todo mundo, porque primeiro, quem converte não é o homem, quem converte é o Espírito Santo de Deus, a Bíblia diz isso. Então, eu testemunho, na oportunidade eu falo de Jesus, as pessoas vê Cristo em minha vida, e daqui a pouco todo mundo vai dizer: puxa, eu quero ir na igreja, porque realmente a tua vida mudou. É bom, né? É bom ser isso aí, né? Isso aí, esse negócio é bom. Como é que faz para ser isso aí? Ô, Jota, um dos grandes erros que a gente comete, experiência própria, logo depois de convertido, com 15 anos de idade, e é a gente tentar entrar em confrontação religiosa com os nossos pais, com a nossa família. Então começar aquela discussão dentro de casa, que agora eu descobri a verdade, a sua religião está errada, e isso está errado, isso aqui diante de Deus não é aprovado. Não é assim, não é dessa maneira. Essa denúncia inconsequente não vai resolver o problema. É muito melhor o bom testemunho, como o pastor Manuel disse, termos paciência, esperarmos, darmos um bom testemunho de vida, e sempre que tivermos a oportunidade, a boa ocasião, pedirmos a Deus a boa ocasião para estarmos falando da verdade. Eu acho que temos que saber como conquistar isso e não criar dentro de casa uma guerra religiosa. Fica uma competição: a minha religião está certa, minha igreja está correta, o que a senhora faz, o senhor faz está errado, e aí você afasta ainda mais as pessoas de Jesus. Deve ter muita gente nos ouvindo agora cujos familiares não conhecem ainda Deus. Então tem que se ter muita sabedoria. Desculpa, pastor, pode falar. Com relação à minha família, quando eu senti essa dificuldade, eu comecei a orar a Deus. A primeira coisa que eu fiz foi reivindicar a vida deles para o Senhor Jesus. Eu pedi a Deus que não permitisse que nenhum deles partisse para a eternidade antes de ter um encontro com Jesus. Então eu dou graças a Deus que a minha mãe foi, meu pai também foi, mas eles tiveram um encontro com Jesus antes. Então a gente precisa primeiro reivindicar a vida deles para o Senhor Jesus e pedir a Deus mesmo. Eu iria falar exatamente sobre isso. São como sementinhas plantadas, né? Uma hora na fala, com muita sabedoria, mas muito mais regada pela oração. E eu orei a Deus também, enviasse alguém, já que eu estava em dificuldade, que falasse com eles. E a minha mãe exatamente aceitou Jesus, né, com a evangelização de uma amiga da minha sobrinha. Falou de Jesus para ela, né, e ela aceitou. E o pastor tinha dificuldade, começava a falar, disse: meu filho, como tu sabe, tanta coisa. Não deixava nem concluir, né? Não deixava. Agora, os ouvintes estão dizendo o seguinte, por exemplo, uma delas da Chatuba dizendo: a minha dificuldade é que os meus familiares conhecem os meus defeitos e usam isso para me julgar. Por isso acho mais fácil evangelizar desconhecidos. Então a questão dos defeitos que todo mundo tem, não dá para ser perfeito nesta vida, né? Nesta terra, a gente não tem condições, mas as pessoas, segundo o nosso ouvinte aqui, nosso ouvinte, usam
o defeito para dizer, tá falando, mas você imagina como é que são as coisas, né? Então, aí aqui é uma coisa muito interessante. Durante anos, a igreja cometeu um erro grave, eu digo a igreja generalizando, só para exemplificar, um erro muito grave de querer falar mais do inferno do que do amor de Deus. Então as pessoas tinham medo, a verdade é essa. Alguém chegava em casa, descobriu Jesus ontem, e chega em casa e diz, olha, a tua religião tá errada, fazer isso é errado, você vai pro inferno. Então, ao invés de ganhar, eu perdi. Segundo erro, o erro de se tornar super crentes. Então eles se tornam perfeitos demais numa área. Por exemplo, tem gente que deixa de ver televisão e aí vê o parente vendo, olha, isso aí vai te levar pro inferno. Só que ele esquece que ele comete erro. E aí o parente também vai acusá-lo do erro que ele está cometendo, ao invés dele mostrar que, mesmo sendo crente, ele não se tornou perfeito. Muito pelo contrário, que ele depende da graça do Senhor, como o apóstolo Paulo disse, que orou por 3 vezes para o espinho da carne sair. E qual foi a resposta? Paulo, a minha graça é que te basta. Quando nós entendermos que nós, por si mesmos, não conseguimos nada, de que somos imperfeitos, e detalhe, mostrarmos isso para os nossos familiares, gente, eu não sou perfeito, eu também sou um pecador, é por isso que eu dependo da graça de Deus. As pessoas começarão a olhar para nós de uma maneira diferente. O problema é que existe uma síndrome, até nos altares da igreja, às vezes eu vejo, de superpastores, superlíderes, homens que se mostram nunca errar. Então cria uma mentalidade nas pessoas de que eu não erro, de que servir a Deus é ser perfeito. E isso não é verdade, gente. Servir a Deus é muito pelo contrário, é descobrir o quão imperfeito eu sou e o quanto eu dependo da graça de Deus. Ouvinte de Irajá dizendo, eu não consigo evangelizar ninguém da minha família, eles reconhecem a minha mudança, diz que eu fiquei muito calma. Mas quando eu tento evangelizar, eles ficam de ironia, dizendo que não são bobos e não vão dar dinheiro para os pastores. Essa é uma frase muito comum, não é? Até pelo estereótipo que nós temos como evangélicos e muitas coisas foram construídas nesse sentido. Agora, Jota, as pessoas que estão escrevendo para cá, que estão nos ouvindo, têm que entender o seguinte: existe também um nicho de batalha espiritual dentro de casa. Você se converteu, né? O diabo tá ali pronto para cirandar a sua família, para evitar a conversão dos seus familiares, para desestimular, lhe afastar do evangelho. Tudo isso acontece. Então tem que ser regado realmente em oração, como já foi dito aqui, porque há uma batalha espiritual que se estabelece dentro de casa depois que alguém se converte. Há uma guerra espiritual acontecendo. E pastor Wander, e é importante para que quem se converteu e está passando por esse problema entenda que quem vai ganhar essa batalha não é ele, não é você. É importante que você saiba que quem vai ganhar é quem está à sua frente, é o seu general de batalha, como a gente, né, num clichê costuma falar, mas que é muito verdade. Você está à frente de uma batalha que Deus já te garantiu a vitória, porém você não tem que chamar para si no sentido de peitar todo mundo, de enfrentar todo mundo, de aceitar inclusive a ironia. A ironia vai ter, entendeu? Porque vai muito da personalidade, né? Não é todo mundo também que ao se converter fica apontando o erro do outro. Isso vai muito, eu acredito, muito de personalidade para personalidade, mas é realmente, como o pastor Wander falou, uma guerra espiritual que a gente precisa entender que a gente está um passo atrás, que Jesus nos garante a vitória, coloca ele na frente, semente plantada, regada com oração, muito exemplo, pouca fala, dependendo da situação, né? E muito mais vigilância, tanto é que a palavra... Já que entra aí, na opinião dos companheiros, a questão do respeito e a tolerância com aqueles que pensam diferente. Pergunta é simples, ela tem o seguinte tom: até ontem as pessoas respeitavam a sua opinião. Aí ontem à noite houve uma conversão. Desse momento em diante, aquele que tinha sua opinião respeitada passa a não respeitar os outros. E aí se torna uma pessoa, como disse o pastor, uma pessoa chata. E eu estou usando aqui a intolerante, entendeu? Quer dizer, a pessoa, olha, o cara pensa diferente, vamos respeitar o que pensa diferente, ou mesmo aquele que pensa diferente, nós precisamos ir pontuando a conversa para que finalmente a pessoa possa ter uma mudança como a mudança que a gente teve. João Hélio dava um alerta aos novos convertidos
Ele dizia que para ter muito cuidado no relacionamento familiar e o relacionamento social, porque ele diz que nós, quando somos transformados pelo Espírito Santo, nós nos tornamos uma nova criatura, vivendo num mundo que continua velho, numa família que continua velha, quer dizer, velho homem, né? Então nós temos que ter sabedoria para nos relacionarmos agora com este mundo e com esta família, porque quem mudou fomos nós. Eles continuam os mesmos, né? Então, aí só através da orientação do Espírito Santo a gente vai ter a tolerância, senão a gente pode cair naquilo que o pastor Manuel falou aqui, de você ter agredir a família ou ser inconveniente com parentes, e alguns agridem mesmo, né? Com palavras grossas, e também vai depender da igreja, da formação que essa pessoa está tendo, porque tem colegas que são agressivos. Se o pastor for agressivo, ele vai criar ovelhas agressivas. Se o pastor for pacífico, ele vai ter ovelhas pacíficas, né? Então isso tudo tem que ser analisado e até orar mesmo, né? Porque uma coisa importantíssima que às vezes a gente esquece é a questão da batalha espiritual. A vida cristã é uma batalha espiritual constante. A gente tem que estar muito atento para isso também. Olha, aqui o nosso ouvinte continua dizendo o seguinte: quando se trata dos meus amigos e familiares, eu percebo que tem uma grande preocupação com a área sentimental e financeira deles e acabo deixando a vida espiritual passar. Isso é normal? E aí diz, a correria do dia a dia é capaz de nos fazer descuidar de falar do amor de Deus a quem nos cerca, que é um outro ponto fundamental. Já falamos aqui sobre a questão da pessoa que fala e agora sobre a pessoa que descuida, pessoa que não fala. Qual é a responsabilidade desse? Na 93 FM, J.R. Vargas e o Debate 93. Pesquisa 93. Olha ela aí, minha gente. Marcela Bastos, bom dia. Bom dia, JR, bom dia aos nossos ouvintes, aos nossos queridos debatedores. Então, você tem mais facilidade aí para evangelizar seus familiares ou os desconhecidos? 71% dos nossos ouvintes afirmam que tem muito mais facilidade de evangelizar desconhecidos e 29% deles afirmam que a facilidade é para evangelizar familiares. Muito obrigado pela participação dos nossos amigos ouvintes, companheiros que nos acompanham. Claro, se são companheiros, eles nos acompanham. Não poderiam ser companheiros se não nos acompanhassem. Os companheiros que estão aqui conosco todos os dias, ouvindo o nosso debate 93, participando com a gente. Sempre muito bom ter a opinião de cada um deles aqui na nossa pesquisa 93 de hoje. E nesse ano vamos juntos viver a alegria de sentir o prazer de estar com vocês. A 93. Você ouve Debate 93 com J.R. Vargas. Pastor Manuel, esse foi seu destaque. A correria do dia a dia é capaz de nos fazer descuidar de falar do amor de Deus a quem nos cerca? Com certeza absoluta. Isso aí é fato, nós vemos todos os dias isso, inclusive, às vezes, dentro da nossa própria família. Nós nos preocupamos, às vezes, tanto com o trabalho, com os nossos negócios, e às vezes, vou mais longe, até com a própria igreja. Tem líderes preocupados demais com a igreja, com o que gira em torno do seu ministério, e a família, de um modo geral, não estou nem falando só dentro da casa, estão se perdendo. Às vezes ele está pregando no altar, ganhando multidões, e os seus pais, os seus irmãos, filhos e mais um montão de gente está se perdendo no caminho. A coisa mais comum, é incrível isso, mas pode observar as pesquisas, de se encontrarem hoje, são filhos de pastores desviados. E aí a pergunta que fica é, o cara ganha o mundo inteiro e os próprios filhos estão perdidos. Por quê? Porque às vezes ele se preocupou tanto com trabalhos que talvez não era tão importante para Deus, mas era para ele, na sua concepção, e ele deixou de falar do que era mais importante para os seus familiares, para as pessoas que ele amava e para as pessoas que estão em torno de si. Lógico que é uma gama de coisas aí nessa correria do dia a dia que nos atrapalha. Eu só estou colocando uma ou duas delas. Há várias experiências no Novo Testamento. Lembramos de Zaqueu, de Lídia e tantas outras experiências em que o evangelho era recebido e aquele que o recebeu levava para dentro de casa. E em muitos casos as casas se tornavam as igrejas, né? Como a questão de Áquila e Priscila. Enfim, levar o evangelho para dentro da sua própria família, para dentro da sua própria casa, tem que ser uma prioridade. Nós temos que ter isso como um alvo, como uma meta de vida. Eu, quando me converti, eu e meu irmão me levou
à igreja e nós tivemos essa experiência, nós colocamos no coração, nós vamos ganhar os nossos pais, né? Vamos testemunhar, vamos fazer todo o possível, mudar o nosso comportamento para ganhar os nossos pais. Tem que ser um alvo, uma meta de vida. Isso. E graças a Deus nós tivemos essa vitória, o Senhor os salvou, também já estão na eternidade. Eu mesmo tive o privilégio de batizar os meus próprios pais, já era pastor quando eles tomaram a decisão, quer dizer, levou muitos anos desde a minha conversão aos 15 anos de idade, levou muitos anos para que eles pudessem aceitar e realmente serem convertidos pelo Senhor, mas valeu a pena. Mas todos nós temos que ter essa meta. Se você tem um familiar seu que não conhece a Deus, coloque no coração, né? Ore por isso, para que seja um objetivo seu de levar essas pessoas a Cristo, para que você faça tudo o que for possível para que eles possam aceitar o Evangelho. Pastor Wander, essa questão da meta, ela revela de uma certa forma, ou de uma forma até geral, o nosso caráter, né? O que nós entendemos como prioridade, o que nós entendemos como realmente de valor e de importância na nossa vida. Porque você vê que hoje a meta de muitas pessoas é alcançar o seu carro importado, a sua casa, a sua cobertura, e realmente o nosso maior tesouro é passar a nossa eternidade com Cristo. Por que algumas pessoas se preocupam no âmbito material, né, emocional, e é como se o lado espiritual fosse fosse nada, não fosse importante, quando na realidade é o mais importante, é o que vai determinar a eternidade dessas pessoas. Então o que precisa se ter, o que se há de se ter, é o entendimento da importância que se tem a salvação na vida de alguém. E eu acho que é isso que falta, porque o que parece é que a salvação, que é o mais importante, está lá em última instância, quando que o que mais parece importar é o carro, é a casa, é a construção de uma família. Então eu acho que o que hoje eu vejo muito na nossa sociedade é essa inversão de valores, né? Principalmente nesse sentido, porque parece que passar a eternidade com Cristo é algo tão pequeno. É interessante que o Senhor Jesus, quando deu a ordem, ele disse: ide por todo mundo, né, e pregar o Evangelho. Mas no ministério dele, ele começou pela casa de Israel. Quando ele manda os 70, ele disse: vá à casa de Israel, em nenhuma cidade estrangeira. Então ele começou primeiro evangelizando a casa de Israel, para depois ordenar que fosse pelo mundo. Quer dizer, então, com relação a esta pessoa que manda esse e-mail aqui, ela pode até se preocupar com a família, né, com a parte sentimental, econômica, mas não pode esquecer também a parte espiritual, que é a fundamental aí, que vai marcar para a vida eterna. Muito bem. Como evangelizar sem ser chato e indesejado é uma pergunta que faz o nosso querido ouvinte. Vocês já compartilharam um pouco sobre a experiência pessoal sobre este ponto específico aqui, quando se tem familiares que ainda não são cristãos. Você imagina que isso pode ser dentro da própria casa, pode ser da família como um todo. Então vai ter o almoço lá de domingo, o pessoal toca um tipo de música que te desagrada, eles bebem um tipo de bebida que para você aquilo é inconveniente, eles têm linguajar e brincadeiras que, na sua opinião, são inadequados. Tudo isso aí está acontecendo, você é contra tudo. Aí você chega lá e na hora que começa a música, você diz: para, que eu não quero ouvir essa música. Aí o camarada xinga, você diz: cala a tua boca, que aqui você não fala isso aqui não. O camarada abre uma latinha, uma garrafa, você diz: aqui ninguém bebe isso aqui, ponto final. Se for na casa dele, tem uma perspectiva, casa dele, ele é o dono da casa, não é filho do dono, é o dono da casa. Se é na casa de alguém, piorou ainda esse aspecto. Como é que acha o equilíbrio para a gente tratar esse assunto da forma mais sábia, para de fato mostrar a diferença, ser uma referência e alcançar as pessoas? JR, uma das formas de se mostrar uma transformação é demonstrando tolerância, né? Você não é obrigado a compactuar, você não estar ali não significa que você compactua, mas que você é tolerante o suficiente, que a transformação em você te fez tolerante para conviver sem absorver aquilo ali, porque senão vai ter que se sair do mundo, né? O próprio Cristo falou: eu rogo por eles porque não peço que os tire do mundo, né? Mas por quê? Porque nós vivemos aqui, enquanto tivermos parentes que não compactuam da mesma fé que a gente, vai ter esse tipo de situação. Agora, eu acho uma excelente oportunidade. Eu já, assim,
principalmente essa questão de música secular, é muito complicado você fugir de tudo isso. Às vezes você está numa loja e o som, a música que toca lá é uma música secular. Querendo ou não, você acaba aprendendo letra de algumas músicas, você está zapeando a televisão, ou às vezes um próprio programa que você está assistindo. Então, isso é muito complicado. Agora, em nenhum momento, você perde a oportunidade, pelo contrário, você tem uma excelente oportunidade de demonstrar que transformação é isso, ser tolerante. E as pessoas estão observando, as pessoas sabem se você está tolerando e compactuando, ou tolerando e não compactuando. É o exemplo, não tem como fugir disso. O exemplo no olhar, o exemplo no tratar, eu acho uma excelente oportunidade. Por que aí? Porque como é que eu vou ser luz no meio eu vou ser luz, é óbvio, no meio de pessoas que têm a mesma fé que eu, andam nos mesmos ambientes que eu, mas eu vou ser luz principalmente no meio das trevas, você sal onde precisa de tempero. É para ser entendido como campo missionário, e para tanto, para um campo missionário, como é que vai um missionário para o campo? O cara se prepara, fala uma outra língua, fala outra, é transcultural, aprende a cultura daquela região, o cara usa estratégia, o cara passa mais tempo em oração, o cara estuda a palavra, há um treinamento. É para ser entendido como campo missionário ou para ser entendido como outra coisa qualquer que não um campo missionário? É um campo familiar missionário, né? Agora, dentro daquilo que você levantou e que a Deni falou, a gente tem que ter o respeito pelo outro, né? Eu acho que se alguém está ouvindo uma música que eu não gosto, chego lá, desligo o rádio, é um tremendo respeito pelo outro. Falta de respeito, né? Então nós temos que respeitar o outro. E o que a Bíblia mais nos ensina é respeitarmos o ser humano que está ali diante de nós. Ainda que a gente não se agrade do que ele está fazendo, né? Deus também não se agrada e está permitindo, né? Deus não podia mandar um raio e eliminar essas pessoas que não agradam, né? Então a gente precisa aprender com a palavra de Deus. Nem ser tolerante, sabe? Que a gente tem que ser tolerante, temos que respeitar as pessoas. Porque parece que eu estou sendo muito bonzinho, eu sou tolerante, sou bacana. Não, eu tenho que respeitar as pessoas mesmo. Né? E o direito que elas têm de viver do jeito que elas quiserem e na medida do possível. Se eu sei que Jesus é bom, que ele transforma, ele é o melhor, eu levar, né, com amor e com sabedoria, e até a oração, né, mostrar para essa pessoa que o melhor é Jesus, né? Mas essa tolerância é exatamente então, nessa questão do respeito mesmo, porque, respeito, já diz o ditado, respeito é bom e todo mundo gosta. Exato. E uma das formas de atrair é você saber a hora certa de falar. A palavra de Deus nos diz, como maçãs em salvas como maçãs de ouro em salvas de prata, a palavra dita seu tempo. Vai chegar o tempo, fica na espreita. O que eu vejo é que as pessoas, às vezes, elas são meio preguiçosas, né? Nessa afobação, não, porque se eu não falar agora, então eu não falo. Não, fica na espreita, coloca como meta. É minha meta. Mas aí é uma estratégia missionária. É a pessoa entender que nós estamos aqui para evangelizar, vamos evangelizar a nossa casa, etc. E se ela desrespeitar a pessoa que está ouvindo a música tal, ela será desrespeitada. Acabou. Na hora que ela colocar, a pessoa está colocando uma rádio que não é cristã, que aquela música não fará bem a ela e nem aos seus filhos. Você imagina bem uma pessoa cristã que coloca na sua casa um som alto, a pessoa, não, eu gosto do ritmo, eu gosto da música, mas não sabe o impacto que aquilo tem na vida dos seus filhos. Muito bem. Aí tá lá o nosso ouvinte lá com os seus filhos. E aí ele diz, eu não quero ouvir essa música. Ele vai lá e desliga esse som. Eu quero ouvir essa aqui. Aí coloca uma música boa, abençoada. Mas a pessoa é obrigada? Ela vai dizer, eu também não quero ouvir isso aí. Você não me respeita, eu não te respeito. O que aconteceu? Cisão. Na verdade, uma tremenda de uma falta de respeito, né? Porque aquele velho ditado, o meu limite termina onde do outro começa. E na verdade, quando eu tomo esse tipo de atitude, eu não tô ganhando a pessoa. Eu tô jogando ela fora. Ela não vai querer ir na igreja, porque ela vai dizer, eu vou pra igreja pra quê? Pra ser fanático igual a ele? O grande problema é que às vezes nós nos esquecemos que um dia nós já fomos assim. Talvez não tão inciso, não tão, né, rigoroso, mas já fomos. Um dia eu já zombei, um dia eu já brinquei. Eu não posso esquecer que as pessoas agora estão assim. E o fator mais importante, gente, tudo é regado à oração. O apóstolo Paulo disse em Efésios capítulo 6 que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, não é verdade? Contra as potestades e principados. Jesus disse que existem castas de demônios que só saem com jejum e oração. Ou seja, o problema é que tem muita gente, desculpe dizer aqui, até líderes, que querem ocupar um papel que não é deles. Eles querem ocupar o papel do Espírito Santo, que é o papel de convencer com a sua maneira de viver. Não, eu quero te convencer, meu irmão, tá errado ouvir música. E a melhor maneira, isso é um exemplo
Eu falo isso porque eu falo na minha igreja sempre. A melhor maneira de se mostrar para alguém que ela está errado não é criticando de uma forma destrutiva, dizendo que ela vai pro inferno, ou isso, aquilo, outro. Muito pelo contrário, é ensinando para ela a verdade. Leve ela à conclusão própria de que ela está errada, no meio de um diálogo. Agora, aí sim, exige tempo, como o JR falou, é um campo missionário. Ninguém quer se preparar antes, não quer participar da escola bíblica dominical, seminário na igreja, mas depois quer chegar nesses lugares e acha que pode ganhar todo mundo. Eu costumo dizer o seguinte, que sempre que eu estou num ambiente familiar, que o pessoal não é evangélico, meu irmão, eu vou deixar Cristo brilhar em mim. Eu não tenho que ser carrancudo, eu não tenho que ficar de cara feia, eu posso brincar sem ser obsceno, eu posso brincar sem dançar a música do mundo, e eles veem Cristo em mim, mesmo sem ter que tomar bebida alcoólica. Amém? Eu sempre digo isso. Eu torno a voltar para uma experiência particular, porque aconteceu comigo. Eu estive na casa dos meus irmãos, foi uma festona, muitos irmãos, eu tenho muitos irmãos, né? Bastante mesmo. Meu pai e minha mãe, só Jesus. E eles bebiam muito na época e tal, aquela festa. E eu tô quieto, tô brincando e tal. Eles bebem um copo aí. Eu disse, não quero, só tomo Guaraná, e brincando, rindo, normal. Chegou no final da festa, todo mundo já mais ou menos bêbado, é aquela coisa. Tiveram um probleminha entre eles, porque geralmente acaba assim. E quem eles chamaram? Disseram, irmão, você pode fazer uma oração por nós? Eu disse, agora chegou a minha vez. Aí eles me deram uma oportunidade. Aí disseram assim, você pode dar uma palavra? Aí eu reuni todo mundo, falei do amor de Deus, em momento nenhum eu disse, olha, vocês estão errados. Falei, gente, Cristo ama muito e tal. Comecei a dizer, todo mundo abriu a boca a chorar. E uma grande parte hoje já conhece Jesus e vive para Jesus, para a glória de Deus. Então cuidado com o extremismo. O extremismo leva um monte de gente para o inferno e me coloca como um bitolado, e não é isso que Deus tem para mim. O evangelho tem que atrair, né? E não tem que repelir. É isso aí. E eu tenho a certeza que a melhor maneira da gente atrair alguém é amando. Você não vai compactuar com os erros, com o pecado que aquela pessoa comete, que um familiar seu, que alguém que você estima muito está vivendo no erro. Você não vai compactuar com isso, mas você vai fazer o que Jesus fazia. É o nosso objetivo, é o nosso alvo, é a nossa meta, amar aquela pessoa a fim de ganhar aquela pessoa. O apóstolo Paulo dizia que ele se fez de várias maneiras para ganhar as pessoas. Então eu me fiz de várias formas, eu me aproximei ao máximo que pude dessas pessoas, do coração delas, para ganhá-las. Ele nunca disse que ele se tornou, ou que ele se fez pecado, ou que ele se comportou de maneira inadequada, que ele imitou os erros daquelas pessoas para poder ganhá-las. Não, mas ele se aproximou delas, ele identificou o coração, ele criou empatia para que elas pudessem se aproximar de Cristo. Então há uma estratégia sim para dentro de casa, há uma estratégia sim para os nossos amigos, para aqueles que convivem conosco. É o nosso primeiro campo missionário, e eu creio que a melhor maneira de fazer isso é amando essas pessoas, não os pecados que elas cometem, mas a essas pessoas. E isso a gente precisa também da ajuda do Espírito de Deus. Muito bem, companheiros, o nosso ouvinte continua dizendo, a maneira de pregar aos familiares e amigos, ela tem que ser diferente da maneira com que ele fala para as pessoas de fora. Às vezes encontra a pessoa numa praça, numa praia, na rua, no metrô, no trem, no ônibus, enfim, no táxi, no carro, encontra alguém no ônibus, a pessoa chega e começa a falar, Jesus, tal, não sei o quê, enfim, começa ali de Isaías até Cristo, né? Dentro de casa é diferente a maneira? JR, pergunta ouvinte. Eu acredito que, independente se é para um parente ou para alguém que você não conhece, sempre se tem uma certa timidez, porque, né, é uma coisa mais tete a tete ali, você não está, eu não estou falando aqui, eu estou falando daquela evangelização mais pessoal mesmo, não estou falando, né, daquela coisa de púlpito, tudo. Então, muitas pessoas, né, são poucas pessoas que não têm uma certa timidez, tudo. Eu não vejo diferença, eu acho que tudo é a situação. Você tem que observar a situação, né? A situação aqui a ocasião em que o pastor Manuel de Matos pôde, né, ser útil ali, prestar
esse serviço para família, inclusive expressando ali a sua fé e tendo frutos, que eu acredito que ele teve muitos frutos com isso, ele observou a situação. Ele não iria pegar uma situação e falar qualquer coisa. A gente tem que ter sabedoria no que vai falar, porque tudo vai da situação. Eu acho que a situação determina como você fala. Você acha, por exemplo, que quando você evangeliza alguém de casa, você tem muito mais oportunidades do que você tem com uma pessoa na rua, a pessoa que você nunca viu. Você está falando de evangelismo urbano. Você chega numa praça, sei lá, onde quer que seja, lá na praia. Você é um surfista e você vai evangelizar os colegas de surf. Você joga a bola, vai evangelizar os colegas. Você está no trabalho e vai evangelizar os colegas. Então você tem uma relação do trabalho e uma relação da casa que talvez ela seja muito mais próxima do que a relação entre a casa e a praia. A praia você vai eventualmente, uma pessoa que você encontra na praia você não encontra sempre, a não ser que eles sejam amigos, joga bola junto, vôlei junto, vai à praia junto, enfim, você já tem um círculo ali de amizade. Então você tem família, amigos, trabalho, são grupos com quem você se encontra mais vezes, você tem mais oportunidades, então você está mostrando a sua própria vida e aproveitando as oportunidades para abordar de uma forma coerente, sábia, inteligente, sensata, criativa, etc. Uma pessoa desconhecida, o cara do trem, você encontrou o cara no trem, você sabe que trem é esse que vai te encontrar outra vez, vai te fazer encontrar outra vez com a pessoa, então você aproveita e fala tudo de uma vez. Isso. Tá certo? A esse tudo de uma vez é que às vezes a pessoa vai lá e desemboca o ônibus. Como é que é o negócio do vaso? Desemboca o vaso. Desemboca o vaso, entendeu? Fala que, entendeu? Destrampa, né? Fala, e aí depois é o seguinte, depois sai. Não sabe o que aconteceu, não sabe, pode dar um resultado maravilhoso, não resta dúvida que pode dar resultado. Mas esse tipo de abordagem, diferença entre esses dois. A questão é que não há uma fórmula, né? Isso vai depender também do humor da pessoa. Se quer dar um exemplo, o pastor Wander disse que ele batizou os pais dele. Eu tive um amigo lá do Recife, a mãe dele se converteu, pastor batista lá da igreja de Coqueiral, e ele preparou tudo, a mãe e tal, e a mãe nada de querer se batizar, disse: minha mãe, eu tô querendo ele batizar. Esse, me respeite, seu cabra, eu sou sua mãe, né? Né? Homem que eu dei à luz não vai me batizar. Ele teve que arranjar um colega para batizar a mãe dele, né? Então tem pessoas que é o estilo dela, e nós questão cultural, né? Não é? Então a mãe dele não aceitou ser batizado por ele, e muitas vezes um pai ou mãe não aceita, né, a palavra de um filho, porque eu te eduquei, tu quer me ensinar. Aí é orar até para que alguém vá e que Deus mande alguém para falar, porque não há uma fórmula, né, da gente evangelizar. Agora é preciso evangelizar. É preciso evangelizar. Quando eu falei da oração, eu gostaria de citar mais um detalhe. Eu sempre oro para que Deus crie situações, porque Deus é o criador de situações. Por exemplo, na minha família, não é que eu tenha dificuldade, mas é complicado quando se existe no meio da sua família pessoas com religiões, aquele tipo de religião que, pelo amor de Deus, é ele que está certo, o caminho é só ele que está no caminho. Então aí o que eu falei? Deus, cria situações porque tu podes. E eu espero, e eu creio, e eu vou ver, porque quem está à frente dessa batalha já me garantiu vitória. Muito bem, aqui o ouvinte dizendo: amo demais meu pai e meu sogro, mas não consigo pregar a palavra de forma consistente. Em contrapartida, tenho facilidade de pregar para outras pessoas, diz aqui nosso ouvinte. Outro ouvinte dizendo: olha, e quando a família está na igreja, mas não muda os hábitos antigos? E acontece demais esse negócio. Outro ouvinte, lembrando aqui, João 3:16 e 17, a responsabilidade individual a respeito da salvação. E uma outra ouvinte dizendo o seguinte: olha, eu e meu noivo somos cristãos, mas nossos familiares não são. Teremos o nosso chá de panela e a família dele é quem vai bancar, com a condição de que tenha bebida alcoólica. Nós não queríamos a bebida, mas como fazer o chá sem a nossa família? Fizemos errado em aceitar? Pergunta uma de nossas queridas ouvintes. Pode chá? O pastor está dando a ideia de servir chá. É chá, né? Devia ser com chá. Chá alcoólico, chá preto, chá de logo. Agora, JR, o chá de panela despedida lá é do casal. Às vezes essas oportunidades acontecem muito também com batizar, né? Você pode batizar o meu filho, ser madrinha ou padrinho. Essas perguntas sempre chegam. Você pode transformar, como foi dito aqui,
Isso é uma boa oportunidade de você testemunhar, de você colocar o seu ponto de vista em amor, não é? Nesse caso, parece que a decisão já foi tomada, então aí é outra coisa. Agora, vem uma situação dessa para você, coloque seu ponto de vista em amor. Olha, é o nosso chá de panela, nós não gostaríamos, etc. Mas com muito amor, com muito cuidado, com muita sabedoria. Eu acho que esses momentos se tornam grandes oportunidades de nós nos posicionarmos. Muito bem, quero agradecer os companheiros aqui sobre as palavras relacionadas a este assunto. Fica aqui claramente descrito que é fundamental que você tenha paciência, que você tenha sabedoria, que você aproveite as oportunidades que Deus cria com inteligência, com habilidade, para finalmente você estabelecer com as pessoas um vínculo, e este vínculo de máximo respeito, cuidado, a fim de que a pessoa possa construir com você algo saudável, extremamente abençoador. Que com a graça de Deus, em breve, você possa dizer as palavras ditas por Josué quando se dirigiu ao povo no momento de decisão: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que assim seja com você, em nome de Jesus. Pesquisa 93. Você tem mais facilidade aí para evangelizar familiares ou desconhecidos? 75% dos nossos ouvintes afirmam que a facilidade é para evangelizar desconhecidos e 25% deles para evangelizar familiares. Muito obrigado aos nossos maravilhosos ouvintes pela participação. Muito obrigado aqui. Quero dizer que aqui no nosso Face da 93 FM temos sempre uma foto da nossa mesa, né? Dos nossos companheiros que compõem a mesa. E na foto de hoje nós temos aqui a nossa querida Edeni, nós temos o pastor Vander, temos aqui o deputado federal Harold de Oliveira, temos aqui também o pastor Manuel de Matos, temos o reverendo Jorge Cruz, e eu estou ao lado desses companheiros abençoados. Então, aqui no Face da 93 FM, esta foto, quero agradecer o carinho dos nossos maravilhosos ouvintes. Você está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas. As notícias mais importantes da manhã no Debate 93. A Comissão de Direitos Humanos da Câmara pediu ao Conselho de Autorregulamentação Publicitária, o CONAR, a retirada imediata de uma propaganda estrelada por Neymar, de uma marca de um Guaraná, em que o craque de futebol parece zombar de estrangeiros. O comercial tem 35 segundos e gerou um mal-estar. Em nota, a Ambev, responsável pelo material, disse que lamenta que algumas pessoas tenham entendido errado a mensagem do comercial e informou que a peça publicitária já teve sua veiculação encerrada. Policiais militares encontraram na zona sul de São Paulo 9 crianças que estavam em casa abandonadas pelos pais. A PM chegou até o local por meio de denúncias anônimas. Vizinhos ouviram choros e gritos. Segundo a polícia, todas estavam sujas e com fome. No grupo, havia um casal de gêmeos de 4 meses e uma menina de 9 anos, a mais velha dos irmãos. Os pais foram localizados e contaram que deixaram os filhos em casa para se divertir. Um dia após a Secretaria de Segurança ocupar a comunidade da Vila Kennedy para a instalação de uma nova UPP, bandidos armados voltaram a atacar bases do projeto em outras regiões do Rio. O subcomandante da UPP da Vila Cruzeiro morreu após receber um tiro na cabeça. De acordo com a assessoria da PM, outras 3 equipes foram atingidas por disparos no conjunto de favelas da Penha. Com a morte do oficial, sobe para 18 o número de PMs mortos durante o trabalho este ano no estado. Meu Jesus amado, vamos ouvir a opinião dos companheiros. Pastor Vander, este comercial aí em que nós temos aqui a Comissão de Direitos Humanos da Câmara pedindo ao CONAR a retirada imediata dessa propaganda que tem, entre outras frases, o Neymar ensinando ao gringo lá, diz o seguinte: eu sou cão chupando manga. Por favor, como se estivesse ensinando o rapaz a pedir o refrigerante que tá anunciando ali. O que o senhor achou disso, hein, pastor? Eu concordo com a Comissão de Direitos Humanos. Acho que a propaganda, apesar da sua muitas vezes a sua ambiguidade, ela não pode transmitir alguma coisa que pareça um bullying, um racismo, um preconceito, e a propaganda caiu mal, não foi bem colocada não foi bem bolada não. Eu concordei com a Comissão de Direitos Humanos. Você vê como vem disfarçado do engraçadinho, né?
Sabe o que eu achei interessante aqui nessa notícia? Essa parte aqui, ó, em nota, a Ambev, responsável pelo material, diz que lamenta que algumas pessoas não tenham entendido errado a mensagem. Bom, eu confesso que a primeira vez que eu vi o comercial, eu peguei pela metade, realmente eu não entendi. Mas aí quando eu pude ver o comercial na sua totalidade, ficou-se bem claro. Tem uma hora lá, eu acho que o último fala lá um guaraná para um filhote de cruz credo. Então assim, é tudo. O que eu acho interessante no ser humano eu mexo com você, eu mexo naquilo que eu, no caso na aparência, eu mexo com aquilo que eu acho que não é legal, que não tá perfeito, mas é você que tá entendendo errado. Então eu achei super correto, porque por mais que seja engraçadinho, porque querendo ou não, JR, muita gente se divertiu, muita gente ao ver, ao assistir, só que na profundidade, isso aqui não passa de incentivo realmente a discriminar, a incentivar outros tipos de propagandas que venham desse rastro. Estão falando especialmente da questão de bullying com estrangeiro, isso, né? Isso, exatamente. O brasileiro já é muito mal visto em algumas nações. Como o brasileiro é visto? A dicção não facilita o entendimento, certo? Eu tô entendendo agora o que o atleta diz pro rapaz repetir agora, que eu tô lendo, que eu não consegui entender nada do que estão falando lá, entendeu? Mas tá aí apontado isso aí. Outro assunto é o seguinte, é que parece ser inspirado num personagem de humor antigo que vinha uma gringa, tá certo? E dizia como é que é o nome disso e tal, e a pessoa ensinava um palavrão em geral, entendeu? A fonte é aquela ali, a fonte de inspiração parece ser, evidentemente, posso afirmar, parece ser aquilo ali, mas tá aí dito que nenhum de nós gostaríamos. Vamos lá, inverte a história. Nós vamos pro Japão, tá certo? Vai ser a Copa lá como foi. Aí vão ensinar pra gente alguma coisa assim, como é que eu peço aqui batata frita, entendeu? O cara te ensina a falar, quero meleca frita, entendeu? Aí você já pensou, a pessoa ri de você? Né? Parece, pelo amor de Deus, né? Terrível. Muito bem, policiais militares encontraram na zona sul de São Paulo 9 crianças que estavam em casa abandonadas pelos pais, pastor Manuel. Na verdade, esse é um problema muito comum. É triste nós vermos uma matéria, uma notícia como essa, mas é mais comum do que se imagina, né? Eu até lendo isso aqui agora, eu não vi a notícia, realmente eu não tinha assistido antes, mas lendo aqui, eu já vi outros casos parecidos, todos nós já vimos outros casos muito, muito idênticos a esse, e só nos faz pensar o seguinte: olha, a cada dia que passa a situação se complica muito mais. Você vê que no final os pais simplesmente dizem, a gente estava numa balada, estava passeando, sei lá, seja lá o que for, estava se divertindo, não é? O linguajar que eles usaram aqui, estávamos nos divertindo. Olha, são 9 filhos. Gente, não é brincadeira não. Eu acho que o Brasil deveria mudar algumas coisas na Constituição. Eu tenho essa opinião pessoal minha, e é lógico, é muito pessoal. Eu penso que existem países hoje, como Israel e até outros países, Israel agora voltou de novo a mudar essa questão, que uma família humilde ou pobre, quando tem 1 ou 2 filhos, ou no máximo 3, logo não pode ter mais, ligadura, aquela coisa toda. Eu acho que o Brasil deveria também adotar esse tipo de coisa. Talvez diminuiria um pouco disso aqui que a gente tá vendo agora. 9 crianças, uma falta de responsabilidade. Olha, gêmeos, né? Com 4 meses, gente dentro de uma casa. Tem aqui, ó, 8 anos, tem meninas de 11, 14 anos, adolescentes aqui. Os policiais, eu vou pedir desculpa aos nossos ouvintes, mas eu preciso ler. Não é agradável de se ouvir, muito menos de se imaginar, mas como é uma coisa chocante, é necessário que a gente saiba como essas coisas acontecem, até pra gente orar. Policiais relataram que no local havia mau cheiro, lixo espalhado, sendo encontrada até uma das crianças comendo fezes. Então é terrível, é o fim deixar isso acontecer com uma criança sem o cuidado e o zelo mínimo necessário. Numa situação como essa, a pergunta sempre é melhor essas crianças ficarem com os pais? É melhor essas crianças serem adotadas? Qual é o futuro? O que se espera que essas crianças tenham com esse tipo de relacionamento? Bom, futuro também é o que se pergunta em relação às UPPs. E aí nós temos a informação de que um dia após
a ocupação na comunidade da Vila Kennedy, todo mundo acompanhou isso aí de alguma forma. Bandidos armados e violentos voltaram a atacar a bases do projeto em outras regiões do Rio, base da UPP. A UPP sobe ali, eles atacam as UPPs em outras partes. Subcomandante da UPP da Vila Cruzeiro morreu após receber um tiro na cabeça. É mais um episódio que envolve a agressividade e a ousadia dos bandidos contra as UPPs. E aqui tá dizendo que nos 2 meses agora, 18 PMs morreram, né? Quer dizer, então isso aí é a falência do Estado. Não há uma estratégia de como chegar nesses lugares, que nós estamos em estado de guerra de fato, né? Porque eu estava conversando com alguns amigos e disseram que há traficantes que foram treinados por guerrilheiros angolanos que vieram morar no Brasil, no Rio de Janeiro. Quer dizer, então há um estado de guerra instalado aí. Nós estamos vendo no Afeganistão, né? E o Estado não está se preparando para isso, está colocando os policiais militares e civis numa infantaria tremenda, né? Onde o fogo cerrado está lá e eles não têm armas adequadas para isso, né? Então eles são representantes do Estado. Nenhum PM, nenhum policial civil está ali representando a si mesmo, está representando o Estado, né? E o Estado então está falido nessa parte. 18 PMs mortos em 2 meses é muita coisa, é muita gente. Nós temos que clamar muito, pastor Jorge, que nós estamos vivendo uma situação no Brasil gravíssima, gravíssima. O povo continua distraído, né, com churrasco, com futebol, com carnaval, mas nós estamos numa situação gravíssima política no Brasil. Queridos, estão diante de nós todos esses assuntos terríveis, difíceis, complicados, sofridos. A nossa solidariedade às famílias que estão entristecidas hoje por conta de mais esse episódio. A gente está buscando sempre a orientação de Deus e eu compartilho com os nossos ouvintes que cada informação aqui deva ser sempre munição para a nossa intercessão. As notícias mais importantes da manhã no Debate 93. Você ouve Debate 93 com J.R. Vargas. Ouvinte dizendo: antes de me desviar, eu vivi uma vida de santidade e presenciei maravilhas do Senhor, mas eu fui caminhando e sem perceber acabei me afastando, descendo um abismo após outro abismo. Fiquei tão perdido que virei um brinquedo nas mãos de Satanás. Usei drogas e cheguei a servir entidades. Hoje estou tentando voltar, embora não me ache digno de perdão. Todos os dias declaro a mim mesmo que vou viver o melhor de Deus, porém parece que algo me puxa para longe disso. Como voltar a ter um relacionamento com Deus? Quero voltar a seguir a Jesus como antes. Qual é o caminho para ser liberto das amarras do passado e voltar aos braços do Pai? Esses e outros assuntos estarão nesta segunda-feira, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Muito obrigado aqui aos companheiros aqui no nosso estúdio hoje. Edeni, obrigado, Deus te abençoe sempre. Eu que agradeço, é sempre muito bom estar aqui. Beijinho pra Pamela, pra irmã Maria Helena, pastor José Carlos, todo o pessoal ligadinho aí. Nesse programa maravilhoso, nessa rádio tão abençoada. Maravilha, obrigado aqui no nosso estúdio, o Edmilson e a Ana Cristina, que nos trouxeram pãezinhos. Quantos tem aqui? Vocês contaram? Não, porque depois que eu orar aqui, nós vamos ver quantos tem, porque em geral é só fechar o olho que some, entendeu? Vocês estão entendendo, né? Vocês estão entendendo, né? Fecha o olho aqui, alguém abre aqui. Hein? Ah, você errou o nome. Ah, então a Ana Cristina é mais conhecida como Isabel Cristina. Ô, Ana Cristina, fica mudando de nome, é isso que dá, ué. Muito obrigado, pastor Manuel de Matos, aquele abraço, querido. Eu que agradeço sempre, um abraço a todos os ouvintes, a rádio, aos irmãos daqui e a minha família e todo o povo do Brasil para Cristo. Beijo no coração. Do Jorge Cruz, obrigado, querido, forte abraço. Eu que agradeço o convite, forte abraço para você, um beijo para minha Marta que está aqui atrás, sentadinha ali. Santa mulher. Para minha sogra, Dona Mercedes, que está ouvindo. Diamond Rock. Irmãos lá de, como é que é? The Diamonds of Rock. Diamond, The Diamonds, era The Diamonds ainda. The Diamonds of Rock.
Diamante do rock, Of Quintino. 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 Beleza, né, pai? Pai. Um abraço Nova pro pessoal criatura, de Quintino olha aí. também, né? E o pessoal lá da Zona Oeste que tá ligado aqui. Deus Maravilha. abençoe. Pastor Wander, muito obrigado, meu irmãozão. Prazer, JR. Um beijo aos nossos ouvintes, aos debatedores. Um beijão para a Igreja Batista do Recreio. Maravilha. Nós queremos agradecer aqui a toda a nossa equipe, trabalhando e muito pela realização do nosso debate 93 de hoje. A Marcela Bastos, Luciana Vasconcelos, Letícia Roseno, Fabiano Fernandes, Jair Cardoso, Juliano Medeiros, Lucas Cruz, Vaneise Rodrigues e a nossa Cátia Regina, a popularíssima Catita. Voltamos com a graça de Deus na segunda-feira, ao vivo, a partir das 11 horas da manhã. No domingo, 7h15, 8h15, 9h15, com o nosso estudo 93 e às 11 horas, com a super edição do debate Campeão. Hoje é aniversário da nossa querida Cristina Xisto, que é vice-presidente do Grupo MK de Comunicação. Nós queremos agradecer a Deus pela sua vida. Ele está aqui no nosso estúdio. Eu vou pedir a gentileza do pastor Wander, que é o pastor da Cristina, para orar conosco pelos motivos todos apresentados e que já compartilhamos aqui. Temos orado sempre pela cura dos enfermos, pelo consolo dos enlutados e hoje em especial agradecendo a Deus pela vida da Cristina, que tem uma dinâmica de trabalho tão especial, é querida, amada. A nossa oração sempre, como já dissemos a ela, é que Deus renove as suas forças, abençoe a sua vida, a sua casa, família, a sua fé, o seu humor, que Deus abençoe em todas as áreas para que ela seja sempre uma pessoa feliz, cheia da graça de Deus. Cristina, é um privilégio para todos nós trabalharmos com você nesta empresa e ao mesmo tempo na seara do nosso Deus e Pai. Que Deus confirme, fortaleça e reanime cada vez mais o seu coração para essa obra, que é uma obra de Deus para a vida de todos nós. Vamos orar juntos, pastor Wander? Nós te agradecemos, Senhor, esse debate, o serviço que essa rádio tem prestado ao teu reino. Te pedimos pelas famílias e por aqueles que ainda têm familiares que não conhecem a Jesus, que tenham a oportunidade, ó Pai, de conversão. Te pedimos agora por aqueles que sofrem nos vários lugares desta cidade, que o Senhor tenha misericórdia da nossa nação, do que está acontecendo nesta cidade do Rio de Janeiro, Pai. E agora nós queremos te agradecer pela vida da Cristina Xisto, pelo seu exemplo, pela sua família, pelo seu ministério nesta rádio. Nós sabemos como o Senhor a tem usado aqui e quantas alegrias ela tem, Senhor, trazido para tantas pessoas. Que o Senhor possa dar saúde, que o Senhor possa abençoar o Marcelo, seu esposo, sua família, Senhor, que a tua graça continue sobre eles e que ela, ó Pai, continue sendo essa serva fiel do Senhor, testemunhando como sempre tem feito da tua palavra, vivendo a integridade como discípula de Jesus Cristo. Nós suplicamos e agradecemos por sua vida e que muitos anos de vida se repitam. Em nome de Cristo. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.